Se você quer saber a resposta do título, sim e não. Sim, porque você vai apresentar um desenho que marcou a época, que fez a infância de muitas pessoas para uma geração nova. Mas aí temos um problema, você não vai fazer um reboot de um desenho que foi lançado há 2 anos atrás, que acabou há 2 anos atrás. Você vai fazer um reboot de pelo menos um desenho que é 2 décadas atrás. E 2 décadas atrás, de lá pra cá, mudou muito hoje em dia. Inclusive como os desenhos são feitos e como os roteiros são feitos. Por exemplo, a mentalidade dos anos 90, 80 é completamente diferente da mentalidade que a gente tem hoje. Você realmente acha que em 2021 a gente veria programas como Banheira do Gugu, João Kleber na TV aberta? Você realmente acha isso? Isso não se aplica só a programas. Por exemplo, você acha que existiria um reboot de desenhos com humor ácido, com desenho terror, com humor irônico, humor adulto até demais para um desenho que os personagens principais são bebês? Um desenho com muita ironia e crítica social, um desenho muito gráfico até pra época, mais humor adulto pra criança. Você acha que existiria esses reboots? Quer dizer, existem, só que esses reboots são feitos pra adultos e jovens. Mas isso anularia o único bom de fazer reboots, que é trazer um desenho que marcou a época pra uma nova geração. E na verdade, se o desenho for feito para adultos, você só vai estar continuando o desenho. Mas se por acaso do destino você decidir fazer um reboot desse desenho antigo para crianças, você teria que mudar o desenho muito, mas muito, mas muito. E também as crianças de hoje em dia não se interessam pelas mesmas coisas das crianças passadas. Um exemplo é o reboot de She-Ra feito pela Netflix, que, vamos ser sinceros, o desenho é incrível, mas a única coisa parecida com o desenho antigo são os nomes dos personagens e o nome da série, porque os personagens mudaram, os designs mudaram, tem uma história contínua diferente da antiga, não aparece o He-Man, que deixou muita gente brava, mas essa é uma coisa especial da série. Mudou muito e é praticamente como se não fosse um reboot de She-Ra. Criaram uma história totalmente original em cima da ideia de She-Ra. E por que será que eles fizeram isso, né? Você realmente acha que uma criança de hoje em dia iria se interessar com uma super heroína salvando o mundo, aí tudo acabaria em um episódio e no final teria uma lição de moral para você? Não. As crianças querem uma história complexa de hoje em dia. Inclusive esse desenho, na época que saiu, foi até acusado um pouquinho de cópia de Steven Universe. Vocês lembram que falaram que as nuvens eram cópias, que era muito parecido, que tinha personagens que eram idênticos, que tinham cenários muito parecidos, mas nessa parte eu realmente concordo, tinha cenários muito parecidos, principalmente com a base lunar de Steven Universe e com o lugar onde a Dora aprendia lá como ser She-Ra, que eu esqueci o nome. O reboot de She-Ra é totalmente diferente da She-Ra, do primeiro desenho de She-Ra. Então se eles fossem usar outros personagens em vez do grupinho lá da She-Ra, da Dora e tal, provavelmente ainda seria acusado de cópia, por causa que é uma espada poderosa que fala umas palavras, aí vira uma super heroína. Então, ainda assim, seria meio que uma cópia de She-Ra. Então, eu até entendo ter o nome reboot, mas tem desenhos que é diferente do original, mas ainda assim tem o nome reboot, sendo que poderia ter personagens completamente diferentes, criado uma série nova. Um exemplo é Jovens Titãs em Ação, mas aí eu até entendo também, porque não teria parte das referências, que é bem legal. Isso que eu falei agora entra no paradoxo do navio de Teseu. Você não precisa conhecer quem foi Teseu para entender esse paradoxo. Funciona assim: Teseu foi um cara importante lá da história que tinha um barco. Então esse barco foi para um museu. Só que com o tempo esse barco foi se deteriorando e as peças ficaram estragadas. Então o museu teve que substituir as peças por peças novas. Então chegou um momento que todas as peças do barco eram novas e nenhuma era original. Nenhum era da época. Então, esse barco continua sendo o barco do Teseu ou é só uma réplica? E um exemplo perfeito disso no mundo dos desenhos seria Jovens Titãs em Ação. Os personagens mudaram, não tem uma história contínua igual tinha, o humor mudou até que bastante, mas os episódios fillers do Jovens Titãs em Ação antigo, os Jovens Titãs original, era até que meio parecido, mas mudou bastante o humor. A personalidade dos personagens mudou também, os designs mudou.
tudo mudou, mas ele ainda é um jovem Titãs ou é só uma cópia? E é como eu falei, se colocasse qualquer outro grupo de super-heróis aí, não mudaria quase nada. Por exemplo, se colocasse os Vingadores aí com a mesma proposta de ser um desenho bobinho, feito para as crianças e tal, sabe? Não mudaria muita coisa, só as referências que mudariam. E tem outro problema, não é só esse dos desenhos reboot serem totalmente diferentes e não fazerem o objetivo que é trazer um desenho que marcou a época para uma nova geração, porque é totalmente diferente. Tem um problema das empresas ficarem acomodadas com esses desenhos. Por exemplo, pense em um desenho ótimo, apenas um show. Pense nos desenhos que saíram na época: Hora de Aventura, Incrível Mundo de Gumball, Steven Universo, vários outros por aí. Sabe como é que eles surgiram? É por causa do desespero da Cartoon Network que ela teve, por causa que ela inventou de fazer várias séries live action, igual a Nickelodeon faz, só que deu tudo errado. Aí então ela cancelou um monte de série e cancelou todas essas séries live actions que duraram no máximo uma temporada. E depois teve que fazer 1 milhão de desenhos novos e teve que aceitar vários desenhos novos para conseguir erguer o canal de novo. E aí saíram um monte de desenhos incríveis. Agora vamos olhar a Nickelodeon. Vamos supor que em vez do Bob Esponja e do The Loud House fosse só reboot de desenhos antigos dela. Ela iria continuar fazendo reboot e não iria trazer nada de novo. A Disney é um exemplo. A maioria dos filmes que eles lançaram recentemente são filmes em live actions dos filmes antigos da Disney. Aí eles estão acomodados, eles não vão fazer nada de novo até que alguma coisa aconteça com a empresa. Por isso que eu acho que a empresa que fica apostando em remake de coisa, reboot de coisa, tá se ferrando muito. Bom, o que vocês acham disso? Vocês concordam ou discordam? Se vocês tiverem mais algum ponto, coloquem nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e tchau.